Ei, queridos lindos, tudo bom? Conforme prometido, segue aqui um podcast sobre como montar uma estratégia de conteúdo matadora. Dia desses eu estava olhando o meu Instagram e vi uma postagem que me chamou muito a atenção. Uma colega advogada postou dicas de como é que faz para montar um contrato sem a ajuda de um advogado. Eu olhei para aquele post e pensei e refleti muito sobre qual seria a real estratégia daquela advogada em fazer uma postagem assim. Eu não consegui chegar a uma conclusão, senão a que, infelizmente, ela não me pareceu ter uma estratégia bem definida, porque ela estava ali, na verdade, fomentando e motivando as pessoas a não precisar de advogados para resolver os seus conflitos e fazer os seus contratos. Bem, dito isso, eu me senti quase que na obrigação de montar um material para falar sobre estratégia nas redes sociais. E lá vamos nós. Galera, vamos aí. Anotem, por favor, o primeiro passo. O primeiro passo é você conhecer o seu público-alvo. Seu público-alvo pode ser chamado de persona, pode ser chamado de avatar, enfim, pouco importa. O que interessa de verdade é que você saiba quem é que está buscando aquele conteúdo. Veja só, as pessoas buscam o conteúdo que lhes é interessante, portanto, conhecer o seu público-alvo é essencial para produzir o conteúdo certo. Personas ou avatares ou descrições pessoais, enfim, são o detalhamento de um cliente típico. Para iniciar esse detalhamento, para fazer este mapeamento, uma sugestão, caros advogados que me escutam, é fazer uma busca pela sua atual base de clientes e encontrar os principais pontos em comum. Se você é estudante de direito, a minha sugestão é que você pense em quem será o seu público-alvo ideal. E se você for um advogado iniciante, da mesma forma. Bem, olhando para esse público, algumas perguntas são muito úteis. Anotem aí essas 3 perguntas que eu sugiro que vocês façam e façam de novo e passem a vida fazendo. Quem é que de fato compra? Quem é que assina o cheque? Quem é que bota o dinheiro na mesa? Segunda pergunta: que tipo de informações essas pessoas consomem e em quais veículos? Terceira pergunta: qual tipo de assunto que interessa para essa pessoa? Olha só, se vocês forem ver o meu canal do YouTube, no início, quando eu comecei a colocar conteúdo, eu falava sobre empreendedorismo para empresários. Ocorre que o meu escritório cresceu, hoje eu tenho 15 anos, tenho uma equipe bem grande, e aí eu consigo fazer alguns trabalhos mais complexos, cujo meu público-alvo são empresas maiores. Fazendo essa análise aqui, nós vimos que os caras dessas empresas maiores não buscam esse tipo de conteúdo no YouTube, porque quem nos contrata às vezes são os gestores de RH, gestores jurídicos, gestores financeiros, que quando não estão na empresa, dificilmente vão dar uma busca no YouTube para procurar determinado tipo de conteúdo. Mudamos a estratégia e eu não coloco mais esse tipo de conteúdo no YouTube. Aqui é só mesmo um causo meu para poder ilustrar o que eu estou falando. Bem, é importante que vocês tenham em mente que uma estratégia de conteúdo sem clareza sobre a expectativa do público-alvo tende a possuir conteúdos desalinhados e pouco atrativos. Garantam um bom alinhamento do seu conteúdo com a expectativa do seu cliente. Isso é importantíssimo. Anotaram a primeira? Beleza, vamos para a segunda. A segunda é um pouco mais complexa, mas ela é deliciosa de ser feita e é essencial, que é o seguinte: desenhe a jornada de compra de acordo com os desafios enfrentados pelo seu cliente. Veja só, imagine um possível cliente seu que realmente precisa das suas soluções jurídicas, mas que não conhece você. Talvez ele nem saiba que ele precise de você ainda.
Esse é um pouco do desafio que eu tenho quando eu vou vender assessoria jurídica empresarial para uma empresa que ainda não tem um departamento jurídico bem definido. Bom, voltando aqui. Imagina agora, né, em contrapartida, um cliente seu que está muito feliz com as soluções que você está entregando para ele. Imagina então um cliente que nem te conhece e imagina um cliente que já te conhece e está muito satisfeito com os seus serviços. Pois bem, pegue o caminho percorrido por esse segundo, veja como ele te conheceu, como foi o primeiro atendimento, como foi o segundo atendimento, como é que ele permanece no seu dia a dia, veja quais foram os pontos que de fato o deixaram contente e é isso que nós chamamos de jornada do cliente ou jornada de compra ou enfim. Veja só. É muito importante que vocês consigam reconhecer quais são, ou melhor, qual é a jornada deste cliente satisfeito para que você consiga reproduzir para um novo cliente. Perfeito? Veja só, essa segunda dica, como eu falei, vai dar um pouco mais de trabalho, porque você vai precisar parar, pensar nessa jornada desse cliente satisfeito, e isso vai demandar um tempinho maior. Mas é muito legal de fazer e eu tenho certeza que vai ajudar demais aí no seu dia a dia. Bom, vamos para a terceira dica extremamente importante. Faça um brainstorm de ideias para a sua estratégia de conteúdo. Olha só, você tem a possibilidade de fazer infinitos tipos de conteúdo, né? Você pode colocar um estudo de caso, você pode colocar um post com a cara de um artigo mesmo científico, você pode fazer para um público totalmente leigo, você pode fazer para um público um pouco mais técnico, enfim. Alguns conteúdos precisam ser pensados e é muito legal fazer essa brincadeira de brainstorming, onde você para e deixa vir as ideias criativas para que você consiga realmente notar o que o seu mercado está consumindo e a tendência dos seus concorrentes. Veja só, faça pesquisa de palavras-chave no Google e baseado nessa pesquisa, você faz o seu conteúdo. Veja, eu não estou falando para você pesquisar o conteúdo e replicá-lo. Estou falando para você fazer uma pesquisa para ver quais são as palavras-chave que mais estão sendo utilizadas no Google e, em cima dessas ideias, ter os insights para poder fazer o seu próprio conteúdo. Bom, depois de levantados os temas, é hora de definir o formato desse conteúdo para cada um dos temas e como é que você vai encaixar esses conteúdos na sua estratégia. Quarta dica, espero que vocês estejam anotando. Quarta dica é para você montar um conteúdo de publicação. E é muito importante, galera, que vocês tenham em mente que esse calendário tem que ser um calendário possível. Você colocar num planejamento que você vai colocar conteúdos nas redes diariamente, 3 vezes ao dia, pode ser que não caiba na sua realidade. Até porque quem está começando na carreira tem que fazer tudo. Eu sempre digo que quando eu comecei, eu era uma excelente equipe. Eu fazia tudo. Então, querer colocar numa programação de calendário de publicações, posts diários, artigos diários, não vai ser legal. O que interessa é que haja recorrência, ainda que essa recorrência seja semanal, por exemplo, ou quinzenal. O importante é que haja cadência. Tem que ser um conteúdo consistente, relevante e cadenciado. É importante que você pegue um dia da semana para ser o seu próprio agente de marketing. Eu digo isso porque, como é uma atividade totalmente destacada da operação jurídica do dia a dia, se você não reservar
uma manhã, por exemplo, uma tarde, por exemplo, para se dedicar a isso, vai ser muito fácil o seu dia a dia te engolir e você não se dedicar ao planejamento e à estratégia dos seus posts. E aí, meu amigo, você fazer uma postagem que não tenha nenhum match com o que você realmente deseja, vai ser fato. Muito cuidado. E, por último, promova o seu conteúdo. Como é que faz isso? Você tem diversas maneiras. Você pode promover o seu conteúdo mandando e-mail para os seus clientes e para os seus prospects. Por isso que, mais uma vez, eu falo da cadência, da recorrência, da consistência dos seus conteúdos. Você pode ter o seu site, onde você coloca ali os seus conteúdos constantemente. Você pode alimentar as suas mídias sociais. Veja só, é legal aqui deixar uma coisa bem registrada. Quando você define um tema, por exemplo, você pega esse mesmo tema e embala ele de formas diferentes para suas diferentes mídias. Por exemplo, você vai falar sobre a reforma da Previdência. Você pode usar esse mesmo tema para mandar um e-mail, esse mesmo tema para fazer um post, esse mesmo tema para colocar no seu site. Basta você fazer algumas adaptações de linguagem e colocar de forma adequada em cada um dos canais que você vai utilizar. Concluímos, portanto, que uma estratégia de conteúdo de sucesso requer um bom planejamento. Não existe estratégia de conteúdo de sucesso sem um planejamento inicial. E mais que isso, sem constância e monitoramento se os resultados estão sendo obtidos. Minha sugestão, mais uma vez, meus queridos lindos, é que vocês tirem uma manhã, uma tarde, algumas horas, enfim, para vocês serem a sua urgência de marketing, enquanto vocês não podem delegar isso para alguém. Galera, espero muito ter ajudado com esse conteúdo. Me coloco à disposição para que a gente possa falar sobre ele se vocês quiserem. Um grande beijo, muito boa sorte e bora quebrar tudo!